Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafa Costa e estou aqui com o Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Fluxo de trabalho, o famoso workflow, a arte de organizar as etapas da pós-produção audiovisual. E aqui com a gente, para ajudar na nossa organização, nós temos Felipe Hassum, montador e finalizador de cinema e publicidade, proprietário da 203 Edit and Post. Olá, galera, prazer estar aqui. Tiago Taboada, consultor de comunicação e gerente de engenharia e TI do canal Uhul. Olá, pessoal, como estão? E aqui com a gente também, Marcelo Porto, System Designer proprietário da Soft Fluid Solutions. Como sempre, é muito bom estar aqui com vocês. Mas, pessoal, antes da gente começar o programa dessa semana, a gente queria conversar com vocês, porque temos algumas novidades muito legais aqui no Sala. Diz aí, Rafa, o que a gente tem pro pessoal aqui? Mais novidades, né? A cada episódio é uma novidade diferente. Eu tô gostando dessa época. Isso que é bom de fazer semanal. Toda segunda-feira uma grande novidade para você, ouvinte, querido seguidor do Sala de Edição. Galera, seguinte, a gente conseguiu fechar o nosso primeiro patrocinador. Ah, olha aí. É, garoto, nosso primeiro patrocinador. Bom, até aí o ouvinte tá falando, beleza, né? Mas e aí, o que eu ganho com isso? Galera, é o seguinte, quem resolveu nos patrocinar é a Movie Locadora. É uma locadora de equipamentos de audiovisual. Eles têm câmera, lente, lapela, MacBook Pro, eles alugam de tudo. É a locadora do Ivo Duran. O Ivo Duran é da Filmicom, que a gente entrevistou, a gente fez um episódio especial sobre eles lá no evento. A gente tá em contato com eles direto, eles convidaram a gente para um evento aqui em São Paulo. Eu fui lá com o Casa, inclusive, Marcelão, você tava aí no Rio, eu peguei o Casa que já chegou aqui em São Paulo, fui lá no evento da Filmicom, no encontro que era um pouco mais fechado, a gente conversou mais com eles lá, mandar um abraço pro Ivo, pro Leandro Ferreira, e eles resolveram apoiar a gente. O pessoal tá gostando do podcast, eles propuseram pra gente, olha, leva lá pro pessoal um desconto exclusivo pro pessoal do Sala. Então, qual é a grande novidade? A grande novidade é, cada ouvinte do Sala, a hora que chegar lá na Movie Locadora, tem 10% de desconto em qualquer orçamento. De uma câmera até uma produção inteira, tem 10% de desconto em aluguéis de equipamento. Galera, é um baita de um esquema. E olha só, eles não têm... Você vai falar assim, eles têm um preço... né? Precisa ver qual que é o preço dos caras. Eu fui lá pessoalmente, vi a tabela dos caras. Eu tenho alugado lá, inclusive, Marcelo, equipamento. Eu tenho alugado muito microfone lapela, porque sempre falta, né? A gente tá gravando vídeo esquece do lapela. Ninguém comprou, todo mundo tem câmera, lente e ninguém tem lapela. Então eu peguei uns lapelas sem fio lá, muito show de bola, muito barato. Tá abaixo da tabela do mercado de outras locadoras. E o ouvinte agora tem 10%. Então, assim... tá precisando de equipamento, de ilha de edição, MacBook Pro, microfone, lente, câmera. A gente sabe que muitos ouvintes são videomakers, filmmakers, né? Então, assim, eles têm tudo lá, GoPro também, enfim. E tem muita coisa variada, né, cara? Tô olhando aqui o site, tem equipamento para logging, eles têm DJI Ronin, eles têm estabilizador, né? Eles têm material para fazer VR. Sim, também. Gimbal, gravação em VR. VR, eles têm bastante equipamento DJI, de VR também. Monitor Atomos, então tem muita coisa boa lá. Não, o Ivo, ele é meio fanático por tecnologia, ele sempre tá muito por dentro, inclusive de equipamento de backup, de NAS, de servidor. Eles têm umas coisas mais parrudas lá também, vale dar uma pesquisada. E outra coisa legal, Marcelo, eu fui lá, né, como eu falei pra vocês, eles estão bem localizados, eles estão ali na Vila Madalena. Pra quem mora aqui em São Paulo, ou até você, né, que já veio pra cá, Marcelo, você sabe, né, Vila Madalena aqui é perto do metrô, você tem a maioria das produtoras aqui na Zona Oeste, é bem localizado, né. E, melhor de tudo, cara, porque São Paulo, cada dia é mais difícil estacionar o carro, né, eles têm estacionamento gratuito, então quando você vai fazer orçamento, ou vai retirar equipamento, ou vai entregar, estacionamento grátis, lá no prédio deles lá. E tem uma coisa muito legal que ele já tá fazendo lá, Marcelão, que eu achei demais, me lembrou muito a época de adolescência, que é o quê? É aquela coisa de você pegar o equipamento na sexta-feira e só devolve na segunda. Então você pega uma diária na esquema de videolocadora. Exatamente, aquele esquema da fita, né? Da fita de Super Nintendo, de Mega Drive, fita, Marcelão. DVD. Né? DVD, VHS, você pegava, passava a sexta-feira na locadora e só devolvia na segunda. Então, meu amigo, você tá querendo fazer um videoclipe aí,
uma produção, tá com as diárias marcadas no fim de semana, aluga na sexta, você só devolve na segunda e paga uma diária só. Mel na chupeta, melhor que isso, galera só de faculdade isso. Que tá com dinheiro apertado, estuda a semana toda, para durante o fim de semana pra gravar, também é excelente essa promoção, né? Demais. Não, e fora que os caras são gente boa. Quem me conhece sabe, né? Quem te conhece também. A gente não ia botar qualquer merchan aqui. Inclusive, essa era uma preocupação minha. Não dá pra gente sair anunciando qualquer coisa, né? Mas, os caras são... Aliás, mandar um abraço pro Mike também, que trabalha lá na Move Locadora. É muito legal. Vale a pena ir lá conhecer. Os caras são gente boa. Tem um cafezinho gostoso lá. Tem estacionamento. Tá na Vila Madalena. Então, assim, vai lá, vai conhecer. Dá uma olhada no site, vê lá os equipamentos, pede o orçamento. O endereço é Move Locadora, MOV, né? movelocadora.com.br. Exatamente. E, pessoal, lembrando que essa promoção só vai até dezembro de 2019, tá? Se você estiver ouvindo 2020, daí pra frente, não vale mais. E não esquece, galera, que tá chegando o primeiro encontro do Sala de Edição, dia 20 de julho agora. A gente tem aí 2 semaninhas pela frente. A gente tá muito empolgado para fazer esse primeiro encontro com os nossos colaboradores, com vocês, com o Lucas Gonzaga, com o Casa, com o Marcelo Porto, com o Taboada, que vocês acompanham aqui conversando com a gente, trocando uma ideia nesse papo sobre a vida de editor em Hollywood. A gente tem o Casa que mora lá, né, que tá aqui no Brasil. Temos o Lucas Gonzaga, que sempre tá lá também. Então a gente vai meio que entrevistar eles ali, né? Eu, o Porto, o Ferraz e o Taboada vamos estar ali na mesa, tudo ao vivo, né? Você vai poder estar lá também, fazer pergunta. Né? No intervalo ali a gente vai sair pra almoçar, vocês podem sentar lá com a gente vai ver onde que a gente vai almoçar. E à tarde a gente tem o workshop do Fabiano Casa, né? Falando sobre a carreira dele, como é que ele chegou lá. Ele vai destrinchar ali melhor, né? A questão de visto de trabalho, como é que foi chegar lá e trabalhar, para quem quer trilhar esse mesmo caminho. Não só isso também, mas ele vai falar de como que é a vida de um diretor / filmmaker, né? Ele tem muitos projetos, ele trabalhou para a Rede Globo Internacional, dirigindo o programa, já dirigiu videoclipe, ele tem projetos para streaming. Então, assim, vale a pena, é um cara com muita experiência. Aqui no Brasil ele já tinha trabalhado em várias televisões também. Então, assim, é um cara muito completo, ele tem muito a acrescentar, vale muito a pena. O investimento é de R$150, as vagas são limitadas, então não perca tempo e corra para se inscrever. A gente vai colocar o link aqui no feed do episódio, tem no Instagram também. Dá uma olhada lá na nossa bio, ali da nossa página, tem ali o linkzinho já para você se inscrever, ou acompanhe as nossas postagens. A gente tem colocado stories, a gente tem colocado no Facebook, mas o lugar que não tem erro é ir lá na nossa bio do Instagram. E o Casa mandou pra gente um áudio, Marcelão, mais um salve aí. Ele tava no meio da rua ali, ele tá todo encantado com São Paulo. Outro dia ele botou um stories lá comendo um pastelzinho de feira. Comendo pastel, matando a saudade. Tava com saudade de São Paulo, do Brasil, então ele tá todo pimpão. Vamos subir o áudio aí do Casa pra vocês. Fala galera, Fabiano Casa passando na sua timeline, tudo bem com vocês? Tô deixando um recadinho aqui, dia 20 de julho a gente vai estar junto, vamos fazer esse bate-papo com o Lucas Gonzaga e depois vai ter o meu workshop, será uma alegria, um prazer ter vocês lá também. E eu vou ficar por aqui curtindo São Paulo, que eu tô morrendo de saudade dos amigos, dos lugares, dos bares, dos bairros, e eu espero ver vocês lá e quem sabe a gente nos tromba na rua aí também. Um abraço, até mais. Então, galera, não perca tempo e invista em você, invista no seu conhecimento, invista na sua carreira e venha participar do primeiro encontro do Sala de Edição, dia 20 de julho. E vamos falar sobre fluxo de trabalho na edição. Vamos nessa. Senhores, vamos começar nosso episódio aqui. Queria apresentar aí, a gente apresentou na cabeça do programa, mas falar mais uma vez aqui, agradecer a presença do Felipe Hassum, que é o nosso debutante aqui. Ele ainda não participou de nenhum episódio. O Felipe é montador de cinema e publicidade, como a gente já falou, e é proprietário da 203 Edit and Post, que é uma casa de pós-produção. É isso mesmo, Felipe? É isso, a gente começou há 3 anos atrás para atender agências diretamente e produtoras que tivessem precisando terceirizar uma parte da pós-produção ou a pós-produção inteira de uma série, a pós-produção inteira de um filme, de um longa, de um curta ou de uma campanha publicitária. A gente abriu com o pensamento de atender essas produtoras que precisassem terceirizar
uma parte ou a parte completa de pós-produção. Muito bem, ou seja, tá na lida aí, direta também, assim como todos nós aqui, com esses desenvolvimentos aí de fluxo de trabalho, né, sempre pros clientes e pra tua casa, né? Uma coisa é a gente trabalhar ali com um trabalhinho individual, outra coisa é você ter uma casa de pós-produção e ter que manter tudo isso organizado. Eu abri a pós-produtora porque foi um case de business. Como freela, eu já absorvia um monte de trabalho de finalização e de organização de workflow em vários lugares. Então eu falei, pô, se eu já faço isso normalmente, então eu vou fazer isso mais profissionalmente, né? Vai ser melhor para os clientes que eu vou estar atendendo, vai ser melhor para mim que eu vou cobrar uma coisa que eu já faço de graça. Vou ter mais estrutura e os clientes também vão ter uma estrutura melhor, que podem contar com mais gente, com uma estrutura melhor de trabalho, né? E qual que é a importância que vocês veem, agora abrindo aí para todo mundo, qual que é a importância do workflow para edição, né? O que eu vejo no mercado é aquela briga entre as pessoas que querem organizar e as pessoas que querem sair fazendo e acham que é perda de tempo organizar todo esse fluxo de trabalho que o Felipe falou aí. A edição, ela tem o mínimo requisito é que a imagem chega. A gente precisa dele com qualidade, e isso tanto em cinema quanto em televisão, né? Os workflows hoje são de alguma forma muito parecidos, muito computacionais, mas eles precisam de uma qualidade mínima de chegada e uma organização. Tinha um amigo meu que falava que o bom finalizador é aquele que é um ótimo inicializador, porque consegue comunicar também lá na ponta quem vai produzir, né, consegue prestar ajuda lá no início, porque é na hora da escolha da câmera, na escolha do codec, na escolha da fotografia, que muito dos problemas e incêndios dentro da pós-produção podem ser diminuídos, vamos dizer assim, né? Antigamente, por exemplo, quando a gente fazia cinema, em película, você não tem essa maleabilidade que tem hoje dos fluxos de trabalhos digitais, e você estava muito mais travado na técnica laboratorial e seus processos do que hoje em dia, né? Isso não quer dizer que ficou mais fácil. Tem uma outra frase que me ocorreu outro dia, que a boa engenharia desse negócio é construir um prédio que não caia como o dos milicianos, né? Então você pode tá atual. Você pode produzir, não é? A ideia é essa, a ideia é que fique bonito, que tenha uma boa fachada, que os canos não arrebentem, enfim. É isso, é um conhecimento de técnicas e de saberes que consegue embalar bem o caminho disso, né? O caminho da pós-produção, né? Por isso o workflow, o trabalho fluido, ou os processos de trabalho. Assim, essa é a minha visão de ver a coisa, né? Ou seja, a gente precisa ter começo, meio e fim nessa história. Você esquece um pouco da arte, não tanto na hora do color, mas e do áudio principalmente também, mas você precisa cuidar que aquela passada de bastão entre as etapas seja bem cumprida. Porto, você que tá aí... O Porto, na verdade, você trabalha com o workflow, mas estabelecendo a estrutura para que se faça o workflow, ao mesmo tempo você tem um workflow de trabalho para isso também, né? É uma mistura ali, né? Então, na verdade, quando a gente cria uma estrutura, a gente entende que ou o cara está completamente perdido e precisa de uma ajuda para criar esse caminho, né? Eu acho que para mim o workflow é o caminho que as coisas vão percorrer até chegar no resultado final. Ou o cara fala, olha, eu trabalho desse jeito, e aí a gente cria uma estrutura para que ele consiga trabalhar do jeito que ele prefere, do jeito que ele gosta. Eu acho que você falou duas coisas importantes aí entre você e o Tabuada, né? Para quem nunca participou de um processo de TV ou de um processo de cinema, estabelecer uma metodologia de trabalho, um workflow, é muito importante, porque, primeiro, te facilita a enxergar o processo como um todo, e te facilita saber em que ponto que você está do seu trabalho. Então, né, se você já tem uma forma de trabalhar, ou o seu próprio workflow, se você precisar olhar para aquilo e alguém te perguntar, tá, em que pé que você está do seu trabalho? Aí você sabe exatamente em que pé que você está. Você já converteu, você costuma demorar X tempo para converter, você já fez o ingest, ou já importou, ou já, né, organizou seus materiais. Então tem assim umas receitas de bolo que as pessoas costumam seguir,
mas tem o seu próprio workflow, né? Você pode criar o seu próprio workflow. O workflow também é importante porque, assim, quando tudo está indo bem, todo mundo já está meio acostumado com aquele workflow, a coisa flui sozinha. Mas quando você tem um acidente no meio do caminho ou uma reviravolta, sei lá, por exemplo, ou aquele job que você tinha que entregar daqui uma semana, você vai ter que entregar em 3 dias. Ou então, a filha do montador principal foi para o hospital e alguém vai ter que assumir o lugar dele. Então, se você tem workflow, pôr alguém no meio desse processo ou, né, mudar alguém de posição ali é muito fácil. Então, quando alguma coisa dá errada, ter esse workflow facilita muito voltar a engrenagem a funcionar. E no final, né, tem algumas coisas que também você comentou, antigamente, e o Taboada, antigamente você era muito mais forçado a ter um workflow, né? De uns tempos para cá, por exemplo, sei lá no começo do Avid lá atrás, se você não desse nome, né, não colocasse nos bins direitinho, você nem começava a trabalhar. Hoje, cara, você espeta seu HD externo lá, tem um monte de clipe, você arrasta pro bin e sai trabalhando só pelos thumbnails. Então é muito simples, né? É tudo muito fácil. Os formatos diferentes. Antigamente, os formatos diferentes não coexistiam no mesmo sistema também. Essa Exatamente. Também é uma outra realidade muito recente. Assim, você importar, por exemplo, um estilo há 10 anos atrás era quase fazer um animation, né? Você tinha que transformar quase isso num animation para poder ir para dentro de um software de edição. Existem os níveis, né? Você tem um workflow geral e como que um vai passar para o outro. Aí depois, se você olhar cada etapa do processo, você também tem os níveis de detalhamento do workflow do processo. Então, como a edição vai lidar com aquilo? Como que o áudio vai lidar com aquilo, com aquele volume de trabalho? Como o graphics vai lidar com aquilo? Então, em cada uma das casas do workflow de pós-produção, você também tem as suas peculiaridades dentro dela, né? Então, são vários níveis de trabalho quando a gente desenha um workflow, né? Não é só o fluxo geral. É óbvio que quanto menos conhecimento, atenha-se aos detalhes gerais, né? Já vale fazer o desenho de como você vai propagar a informação dos estágios de uma forma geral. Depois, com maior conhecimento, você pode observar em cada detalhe, cada etapa do processo. Então, a gente vem falando aí bastante de trabalhar com seriado, com conteúdos maiores e tal. Os workflows, eles estão sendo cada vez mais, não vou dizer complexos, mais rígidos, porque eu imagino que as produtoras, vamos dizer assim, né, os Netflix da vida, ou quem está produzindo e olhando para quem está coproduzindo, é um risco muito grande. Ele não está 100% a par do que está acontecendo. Então, esse workflow ele é muito justinho, assim, você tem que entregar dailies o tempo todo, você tem que entregar pedaços do que você está fazendo, os caras querem saber, tintim por tintim, aonde você está, para onde você vai, e o que você está fazendo, ou se o que você está fazendo vai contra o que eles estão esperando, para dar tempo de fazer essa curva e voltar para onde eles estão esperando, ou se de fato, né, a velocidade que você está indo está dentro do cronograma deles, para que lá no final do processo você não tenha que adicionar etapas ou adicionar diárias, que para eles é custo e tudo que eles não querem são custos extras. Então nessa onda que a gente vem falando aí de edição de seriados, edição de conteúdo, né, principalmente para os grandes canais, é tudo muito justo, muito apertado. E eles controlam mesmo. Então, é importante ter ciência desse workflow e saber trabalhar, né, ter desenvoltura nesse negócio, senão você não consegue acompanhar. Chega a ser chato. Falando de série, essa etapa de entregar o material, esse backup do material, da primeira temporada para a segunda, isso aí é essencial para a produtora e para a pós-produtora ter tudo bem backupeado, bem tagueado, todos os programas em base limpa, tudo certinho, porque
depois isso aí dá um problemaço de você ficar, se o início do trabalho não for bem feito, depois você perde 3 meses envelopando esse material para entregar. Isso aí pode ser uma bomba para produtora e para pós-produtora, se não organizar a entrada. Se você não perder ali o tempo de entrada, você vai perder 10 vezes mais na saída. Isso aí não ligou o cabo do timecode para sincar, depois você perde 2 dias na ilha sincando o material. Todo o tempo que a gente economiza na entrada, na saída, terrível. Por isso que eu achei muito interessante essa definição aí do Taboada, que um bom finalizador é um bom inicializador, né? Eu acho que isso resume bem o que a gente está falando aqui. E eu acho que, pelo que a gente já falou, acho que todos nós concordamos e temos essa formação da importância do workflow e saber como fazer e tal, né? Mas eu fico me perguntando, o que aconteceu, né, Taboada? A gente tava falando, você falou do 10 anos atrás, de importar um steel, eram coisas mais pragmáticas, mais burocráticas, então meio que tinha que seguir a cartilha, né? E hoje em dia tá mais do que nunca uma coisa muito imediatista. Então, o que aconteceu? O tempo tá mais curto, as coisas estão mais imediatistas, ou o pessoal começou a deixar para trás essa coisa do workflow? Porque o que a gente tem visto, eu tenho tido algumas experiências assim com trabalhos que o pessoal não te dá mais tempo, talvez não. Eu tenho feito muito mais coisas pela escotilha, como montador, freelancer, às vezes conteúdo de internet e tal, e de repente o cara não entende que você tem que passar um dia logando, fazendo backup, renomeando arquivo, tagueando, né? Fazendo proxy para a máquina render e tal. Eu acho que tem uma expressão que eu uso, não sei se o mercado usa, mas eu gosto de usar o termo vídeo guerrilha, que é um pouco essa coisa de pega a câmera lá, vamos fazer esse negócio aqui, que é uma ideia que a tecnologia proporciona da facilidade da câmera, dos recursos de edição e, obviamente, essas automações de transposição de formato, aonde mas que não é bem assim, né? Não é bem assim, não é bem assim. Então, para toda transformação há alguma perda, né? Para toda transformação há uma coisa que se deixa para trás ou que será inutilizada na frente. Então, se você for para um codec, você gravou tudo em 422, você vai para o codec 444, você está levando informação que não é necessária para frente. Enfim, as minúcias é um pouco essa coisa da facilidade do fazer. O que é fato dizer para aqueles que estão começando, ou para aqueles que têm vontade de enveredar por essa área, é exatamente entender que a melhor qualidade que você tem é aquela que você captou, né? Não existe milagre. Tem, obviamente, o milagre do color, que você pode fazer numa base maior para ter melhor resultado cromático da conta matemática dos pixels colorizados, mas isso não vai fazer com que você saia de um HD e vá para um 4K, notando que isso é um material ampliado, né? Então, a questão é, qual é o meu limite de qualidade e qual é a possibilidade que eu tenho para esse material ficar bem acabado, né? Eu acho que isso define bem, né? A finalização define bem aqueles que não planejaram o seu conteúdo como um produto, né? Assim, a apresentação, a embalagem, o lacre para fechar o produto, enfim, ou a disposição dele numa gôndola, fazendo uma comparação bem prática que todos nós temos, né? O conteúdo do audiovisual ele tem essa coisa também da embalagem, né? A abertura, a trilha, se a trilha tá conversando com diálogo no nível, loudness, são elementos que embalam o produto num acabamento, né? Mas é o vídeo guerrilha, assim, pega a câmera lá e vamos gravar. Essa eu acho que é a diferença do acabamento, né? A guerrilha é muito legal e muito válida quando a gente não tem tempo de exigência, né? Que aí você... troca essa fala aqui agora. Aí você fala, putz, espera aí que não tá bem organizado, eu vou demorar aqui 4 horas para fazer. Aí não funciona, né? E quando você também tem exigência de qualidade, né? Clipou aqui esse branco aqui e precisa tirar porque queimou o produto e tem que trocar. Isso aí, mas é que eu acho que não tem outro take.
Então, Cadê a mídia, né? Exatamente. Então é muito... Ficou no outro HD. É muito legal você fazer a guerrilha. Já fiz muitos trabalhos em guerrilha, mas chega uma hora ali né, que custa caro isso, né? Quando dá problema, o problema é sério, né? Dependendo aí você tem que gastar com rotoscopia, aí você tem que resolver de outras maneiras que vão gastar muito mais tempo, muito mais dinheiro e vai entregar uma qualidade menor, né? Não, e vamos falar real, todos nós nascemos de alguma hora, né, de alguma fase, algum estágio da nossa vida do audiovisual, a gente também foi de guerrilha, né? Porque a gente não tinha o conhecimento acumulado de trabalho. Então, de alguma forma, a gente também participa dessa ideia lá no início da carreira, né? Então, eu acho que é uma maturidade que todo mundo aprende ao longo dos anos, quem fica nesse meio acaba adquirindo, porque é isso, você começa a perceber aonde é que pega da sua diferença com um produto finalizado para um produto ainda em acabamento, né? Pois é, mas essa questão de guerrilha, eu fico pensando que eu acho que o fato de ser guerrilha não exclui a possibilidade do sujeito se organizar, né? Eu acho que o que eu vejo que tem faltado muito hoje em dia é referência. Principalmente com o pessoal videomaker, que nunca teve contato com uma televisão ou com uma produtora, que geralmente são os lugares onde se tem workflows definidos, né? Bem definidos e regras e, né, livrinho de, olha, os arquivos aqui tem que ser renomeados dessa maneira, tem que ser jogados naquela pasta, chega na pasta A, vai para a pasta B e tal. A galera que começa a fazer, assim como todos nós começamos a fazer em determinada, né, parte da vida, que nem o Taboada falou, a gente começa ali com o que a gente tem, com o que a gente sabe, né? Mas o que eu vejo é que, ainda mais hoje em dia com o YouTube, com, né, internet e essa conectividade toda, a gente tem acesso a metodologias, né, e a métodos de workflows e de fluxos de trabalho e coisas nem muito mirabolantes, quer dizer, é coisa de organizar, ou às vezes coisas mínimas mesmo cara, eu vou juntar todo o meu footage vai estar num HD só, né? A famosa quem tem dois tem um, tipo, vou duplicar isso para poder ter um backup, né? Não vou deixar a coisa, sabe, criar uma pastinha, não vou ficar pegando direto do desktop, porque depois se limpar o desktop vai dar mídia offline e tal. Então eu vejo que tem algumas coisas assim que dão trave, que nem o Felipe falou, né? Às vezes vai lá e cadê a mídia, né? Ih, peraí que vai demorar 4 horas pra ajeitar um negócio que era 1 segundo que por justamente falta de organização, né? E como fazer, né, nesses casos, né? Porque não se tem a referência, mas às vezes parece que é uma falta de proatividade também, né? Que eu acho que a internet, ela tem essa coisa de a gente achar que tem até enriquecimento de urânio no micro-ondas de casa, mas teoricamente mitos, né? Mitos da internet, que são extremamente engraçados. Tem o enriquecimento de urânio dentro do forno de micro-ondas de casa, mas ao mesmo tempo, para você aplicar essa teoria, leva tempo de estudo, porque você vai ver um vídeo de 10 minutos, quando na realidade o processo ele demora quase 2 dias para ser feito. Acontece a mesma coisa no vídeo, né? O tutorial ele tá aí um pouco para instigar você, eu pelo menos eu acho, né? Todos os tutoriais, inclusive esse do urânio no forno micro-ondas, ele tá aí para instigar você a procurar como fazer a coisa, né? É óbvio que a literatura da pós-produção ela é extremamente vasta e cheia de meandros porque, como eu disse, dos níveis, né? Se a gente só se ater à pós-produção de edição, é um mundo à parte. Se for para o áudio, é outra. Com 3D e a parte de graphics hiperrealistas, por exemplo, nossa, aí a gente vai para um universo à parte, né? Que também tem a sua edição inserida dentro. Enfim, é um universo gigantesco, né? Eu acho que o workflow ele é tipo uma receita de bolo. Tem várias formas de fazer um bolo, o mesmo bolo. Só que no final, você tem que ter o bolo. Se você for numa casa, sei lá, numa confeitaria, o cara vai medir o açúcar em miligramas. Se você for na cozinha da sua mãe, ela vai medir o açúcar em punhados. O bolo sai? Sai. Mas a questão é, qual é a qualidade
que você espera do seu resultado final. Se a gente ainda continuar falando de bolo, quem vende bolo e acha que seu bolo é bom, ele tem que ter sempre o mesmo bolo. Você não vai querer, toda vez que você for lá, pedir um bolo de chocolate, cada vez que você vai lá, o chocolate tem um gosto diferente, que pode ser que um daqueles gostos não seja o que você quer. Então, ter o processo é a garantia que você tem que você vai chegar no final daquela forma que você está acostumado. Eu vejo e que você vai entregar também, né? Sim, exatamente. É uma garantia para você e para quem você está trabalhando. Agora, onde de fato eu vejo o conflito é, por exemplo, quando você muda o seu meio, né? Por exemplo, se você é um cara que era do cinema e eventualmente foi se aventurar no YouTube, você vai sofrer. E se você era de YouTube e arrumou uma boca para arrumar um negócio no cinema, você também vai sofrer. Porque né, no decorrer da nossa conversa aí, eu percebi que eu acho que são os extremos, né? A parte de internet, YouTube, vídeo corporativo, tem um imediatismo mais... uma ansiedade mais porque talvez quem está cobrando ou gerando esse conteúdo não tem o domínio de todo o processo, acha que é uma coisa fácil de fazer, então, né, olha, capta lá e me entrega amanhã à tarde um vídeo de meia hora. E tem que fazer volume também, né, até pela questão dos valores. Então, quer dizer, o cara não quer saber se você está dando um nominho para os clipes, ele quer que você entregue em meia hora. Só que, assim, você consegue entregar em meia hora, mas não pode, tem que dar tudo certo. E o lance do workflow, ele é cada vez mais importante, cada vez mais... ele não pode... Não está me vindo a palavra, mas quanto maior a estrutura, maior número de pessoas envolvidas no trabalho, mais complexo e mais importante é o workflow. Então, uma coisa é você fazer um trabalho para um cara. Outra coisa é você estar com 4 montadores, 5 editores, 10 assistentes, um coordenador, o cara da música, o cara do motion, o cara do 3D, o finalizador, o cara da cor, você vai ver bem. Você acha que tem 4 caras envolvidos aqui, mas você pega aquele e-mail que vai para todo mundo, tem 400 caras copiados no e-mail. Tem uma lista telefônica ali, né? Exatamente. Então, quer dizer, quanto maior esse ambiente, mais complexo e mais rígido vai ser esse workflow e mais importante para a estrutura para manter a engrenagem andando dentro do que se espera, porque aí... Não, e tem umas coisas que não é só essa coisa de garantir a qualidade, de garantir... Eu lembro, lá na época da Dynamo, o Porto pode me dizer melhor, porque é você que cuidava de tudo aquilo ali. Eu lembro de ter a produtora parada por algumas horas, porque você tinha ali Linux, Windows e Mac, e tinha toda uma regra de nomenclatura e de pastas. E sei lá o que, deu um pau não sei aonde lá, e foram ver, quando destrincharam lá, era um underline, que o sujeito, em vez de colocar o underline, que deveria ser o underline, para não ter ausência de caractere no arquivo, o cara deu uma barra de espaço, e aí não conversava o que o Porto falou. Você tinha Smoke, você tinha 3D, você tinha a própria ilha de montagem, tinha o After e tal, e todas essas coisas acontecendo a milhão, né, e vários jobs ao mesmo tempo na casa. Quer dizer, é uma coisa de segurança, assim, se você não cumprir a regra nesses lugares, o negócio explode. É meio Chernobyl ali, né? O cara, não sei se vocês assistiram lá o seriado da HBO, quer dizer, você tem toda uma regra de que botão apertar, né? Até onde você leva lá o protocolo, acelerador de partícula, o protocolo. Senão, meu amigo, o bagulho explode, literalmente. Então, é que na verdade, o fluxo de trabalho, ele existe para garantir que se alguma coisa der errada, você tá com o controle na mão. É exatamente isso que você falou. Quer dizer, qual o problema de pôr em um espaço? Não tem problema nenhum. Você só não pode ter o seu disco corrompido, o seu arquivo corrompido, você ter que mandar para um Smoke que naquela época era extremamente chato, com caractere especial, com espaço, com tamanho de nomes e tudo mais. Então, quer dizer, quando o cara não entende o processo como um todo, ou ele deveria ficar se questionando o porquê daquelas coisas idiotas que alguém pediu para ele, ou, de fato, correr atrás e falar, bom, deixa eu entender por que esse negócio idiota é tão importante. Então, cara, até hoje eu vejo. Eu fui numa produtora esses dias que corrompeu o volume do storage deles.
A hora que eu peguei o nome dos arquivos, todas as pastas tinham uma bolinha no primeiro caractere do nome da pasta. Cara, 90% dos programas que recuperam arquivos, eles não recuperam o arquivo com o primeiro caractere especial, porque o caractere ele aparece pra gente de uma forma, mas quando ele está gravando ali no disco mesmo, ele tem uma conversão de outros caracteres não especiais que remetem àquele caractere especial. Então, quando você começa, por exemplo, o cara escreve lá um arquivo com apresentação do fulano de tal na inauguração da ponte não sei o que lá no Tocantins. Não, eu vejo isso na campanha, isso é direto. O cara escreve aquele nome gigantesco, asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco é o que vale, hein? Legal. Aí deu um pau no servidor. O asterisco, asterisco é aquele que a gente não recuperou. E é que vale. Sacou? Era o que valia. Então, quer dizer, quando tudo tá indo bem, cara, você pode pôr florzinha, coraçãozinho, copiar no desktop, mandar pro WhatsApp, tá tudo indo bem. Cara, quando uma vírgula sai do lugar, aí você vai ver que aquele coraçãozinho te ferrou. Ou um espaço que deveria ser um underline, ou... Então, outra coisa importante é tentar dominar toda a parte do processo do workflow que você está envolvido e tentar entender esse processo do porquê que existe cada uma daquelas regrinhas, é importante para você não chegar no final da história e falar, puta, meu, descobrimos quem cagou tudo. Foi o fulano de tal que escreveu, que deu uma barra de espaço. Aí ele para assim, caralho, por que os caras estão me olhando com essa cara por causa de uma barra de espaço, meu? E aí, é claro, ele não entende, ele não tá ciente de todo o processo. Tem uma coisa que eu acho que é uma analogia que eu queria colocar aqui na mesa, que é a seguinte: as pessoas se entendem com diálogo, com conversa. Quando a gente está falando de grandes infraestruturas, a conversa entre os estágios da própria pós-produção é feita pela organização do material vindo do estágio anterior. Então, quando você tem gírias, né, de alguma forma isso são gírias na forma clássica do manual. Deixa eu botar uma gíria aqui nesse manual aqui de nomenclatura de arquivo, por exemplo, como esse exemplo aí da bolinha. O sujeito inventou uma gíria no nome do arquivo. Só que quem não vai entender isso, de fato, não é o ser humano, mas a máquina, que de alguma forma ajuda a nós mesmos a nos comunicar nas etapas do processo. Essa analogia é perfeita. Meu, conversa com um gringo, se o cara estiver falando inglês ou francês ou alemão e você tiver a noção básica, você entende. Agora, se o cara começa, começar a soltar umas gírias que você nunca ouviu falar, você não vai entender o que o cara tá falando. E aí é isso. O programa não entende, a máquina não entende, a nuvem não entende, alguém não entende. E aí, cara, não precisa pôr estrelinha, né? Vamos combinar. Tem tanta forma de fazer a mesma coisa, né? Ter o mesmo resultado dentro dos padrões normais, né? Tem vários extremos, né? Uma vez me chamaram para cobrir um montador que ia tirar férias. Era uma campanha, uma equipe de 8 pessoas trabalhando. Cheguei lá, deu um problema no volume um dia antes do cara sair de férias. O cara saiu de férias porque já tinha passagem reservada e foi embora. No dia seguinte eu tive que reconectar um monte de mídia. Um dos clipes era MVI 1000, no servidor tinha 100. Falei, mas aí até eu achar isso aqui, a pasta raiz não tinha nome. Precisa sair o programa agora. Falei, não vai sair. Vou ficar testando aqui até achar qual é o clipe certo. Aliás, isso é uma coisa chata pra caramba. Eu tava falando com o Felipe Hassum numa outra conversa outro dia. Essa coisa da nomenclatura das câmeras, né, Felipe? Que é o que você acabou de falar, né? A câmera... essas novas aí, as A7S e tal, da Sony... antigamente na Canon... Tô falando desse mundo da DSLR, né? Do Filmmaker e tal... Antigamente era sequencial os arquivos, né? Você ficava anos com a máquina, você tinha um arquivo 792, né? Até 999, acho que aí ele zerava. Agora não, cara, você troca de cartão. Eu não sei o que acontece, que você chega ali, a diária 1, diária 2, diária 3, você tem os mesmos nomes. Você tem o Move 1, né? 001. Isso é foda. 002... Já vou ter que te interromper, porque isso daí é falta de configuração na câmera. Mesmo você nessas pode novas? dizer para ela que ele é contínuo. Você pode dizer que ele tem os dois mundos, né? Se você não configurar, se você desligar a câmera 3 vezes, ela zera 3 vezes. Se você configurar, se você desligar a câmera a cada meia hora por 200 anos,
ela não vai zerar, é configurar. Já é uma das coisas que a gente pode colocar como essenciais da finalização. Pois é, ou da inicialização, né? Que é a primeira etapa, quando o cara aperta o REC, né? Exatamente. Aí tá bom, aí quando você tá lá na edição, aí você vê essa situação, né? O Felipe também aí, que acabou de passar por isso aí que tava falando, do arquivo, você fala, beleza, vai demorar, mas vamos procurar. Aí, bom, você vai lá, segunda alternativa é o quê? Vou listar por data de criação, né? Porque aí eu sei quando foi criado, se é da diária 1 ou se é da diária 2, ou da 3 ou da 4, né? Aí você vai ver lá, o metadado do cara tá lá de 2008, né? 1972. A data de gravação do arquivo tem a ver... Todas as câmeras têm uma pilha interna. Antigamente, a pilha, você trocava a pilha da câmera. A hora que trocava, zerava, voltava pra 62. Isso. Voltava o relógio lá para trás. Hoje a pilha da bateria é uma bateria, na verdade. Então toda vez que você bota uma bateria externa, ela recarrega essa bateria interna da câmera, aonde não perde as configurações de picture profile, essas coisas todas, inclusive o relógio interno dela. E a configuração da continuidade do nome do arquivo colocado lá dentro. O que eu acho que está faltando, e eu acho que espero ver logo mais, porque tecnologia já tem, é você, por exemplo, dar um software da câmera para o assistente de gravação. O metadado de gravação poderia vir acompanhado de um arquivinho que foi feito no assistente. Né? Não tem uma câmera que eu conheço que você tem o log do clipe gravado feito num celular, linkado com a câmera, sem ter a infraestrutura de levar o logger para dentro do set de gravação. Né? Nas produções mais caras, você tem o sujeito, o famoso logger, que é geralmente um estagiário do processo do audiovisual. Ele recebe o cartão de câmera, faz pelo menos 2 cópias dele dentro de um laptop e coloca o metadado daquela cena, às vezes repondo o nome do arquivo, às vezes simplesmente indicando na pasta take e cena. Não tem hoje, que eu conheça, uma câmera prosumer, nem as mais profissionais, um log de celular, do mais básico, né? Você vai lá com Bluetooth, sincroniza a câmera com o telefone celular e você tem o shot da câmera e para você ir acrescentando metadados a esse arquivo. Em tempo real, né? Em tempo real, porque isso ia facilitar muito. Tem umas iniciativas mais baratinhas que a gente chegou até a falar, eu acho, no programa passado, o Lumberjack, que é uma série de produtos, tem algumas iniciativas disso, de você sentar com o iPad e ir acompanhando a gravação, e depois ele consegue juntar isso no computador, mas eu não sei em que nível de... Eu sei que você consegue acrescentar metadados de acordo com data e hora. Se é uma junção por timecode ou por data e hora. Exatamente, mas ele realmente não é uma conexão direta com a câmera, é realmente meio uma gambiarra, uma coisa de terceiros, né, que eles fazem. Ou seja, a bateria da câmera tem que estar certa, né? Não pode vir com um clipe de 79. Exatamente. Ainda existe bastante resistência no set de mandar essas informações, boletim, mandar o looping do som direto para a câmera, linkar o cabo do timecode. Ainda tem bastante resistência com isso. Assim, 90% dos trabalhos que chegam aqui não vem com timecode áudio e vídeo. Tudo bem, a gente sinca na mão, no Pluralwise, mas eu não sei, timecode tem uns 30, 40 anos, a galera não aprendeu, metade do mercado não usa, eu acho estranho. E tem coisa que não se sinca também com Pluralwise, né, cara? Nem tudo é sobre a mesma coisa, né? A gente tava falando sobre isso outro dia, inclusive. E o Pluralwise, ele depende de um ambiente muito hermético, né? Eu, por exemplo, tive contato com uma cena há pouquíssimo tempo atrás, que o ator estava dentro do carro, com lapela, fora do carro estava o câmera, e o ambiente de fora do carro era tão poluído sonoramente que era impossível você sincronizar as duas coisas. E o áudio estava sendo gravado num outro gravador sem linkar com a câmera, né? Ok, montadores que têm costume de sincronizar, tem 200 técnicas de leitura labial, enfim,
mas é um tempo que se perde na pós-produção para fazer isso. Não, e nos dias de hoje é jogar tempo fora, né? Porque se Total. você fizer direitinho, cara, ninguém mais sofre para sincronizar áudio, né? Vamos combinar. Fez a lição de casa, é uma etapa superada, né? E tempo é dinheiro também, né? Ainda tempo é dinheiro. Você vai deixar o cara lá fazendo isso, você vai contratar um profissional para fazer isso 2 dias, para sincar 200 takes. Putz, Que muitas vezes é você, como pós-produtora, que acaba pagando, né? Porque o cara não bota isso no custo, né? Às vezes o cara orça, você fala, legal, vai chegar decentemente. E aí, quando você vai ver, chega aquilo lá e você não vai virar pro cliente e falar, puta, meu, seu trabalho era 1.000, mas com o áudio desse jeito aqui é 5.000, cara. De lamento. Pois é, aí tá uma pergunta curiosa, ô Felipe. Como é que você faz, cara? Você sempre parte do pressuposto que o sujeito vai seguir a cartilha ali e o trabalho... como é que faz numa situação dessa que você fala, mano, fudeu, você vai ter que arcar aí com mais 2, 3 editor. Como é que uma casa de pós lida com isso? Porque você acaba, muitas vezes, não lidando com a pré-produção, com a produção do trabalho, né? O cara chega com o tijolo ali pra você e fala, tá aqui o HD. essa bomba sempre acaba caindo na nossa mão. Um dos métodos que a gente tenta é... Quando alguém chega e fala assim, tem aqui um projeto, a gente vai filmar com 5 câmeras, um dock não sei na onde, e a gente precisa soltar o primeiro prom em 2 dias. Eu falei, então tudo bem. Então, eu quero... Quem é o fotógrafo? O fotógrafo vai ser X. E quem que é o cara do som direto? X. Então eu quero mandar um e-mail para eles, eu quero conversar com eles, porque a gente tem que... Se você vai gravar 100 horas e precisa soltar um prom em 2 dias, então, se o material não vier assim, assado, a gente vai demorar 20 dias, não 2. E vai custar 10 vezes X e não X. Então, é determinante você falar isso entendeu? A gente tem que marcar uma reunião e fazer isso. E aí, geralmente dá certo. Quando a gente entra nos processos antes, a gente consegue minimizar 90% dos problemas. Eu fiz uma série, um reality, há muitos anos atrás, com o Porto até, que eram 35 lapelas e 7 câmeras. Fui pra reunião com o fotógrafo. Eu falei, olha, e com o cara do som direto, que ia gravar os 35 pistas de som. Falei, a gente precisa passar o time, chega de manhã no set, reseta o timecode e passa o timecode pra todo mundo. Tudo bem, tudo bem. Aí o fotógrafo falou, não, mas eu não vai dar tempo. Aí eu virei pro dono da produtora e falei, tudo bem, então põe 9 meses de pós-produção em vez de 3. Por mim, ótimo. Eu vou trabalhar até novembro e não até maio. Aí foi fácil passar um cabo, entendeu? O cara falou, não, deixa que eu passo cabo. Se precaver, né, é uma coisa que a gente pode fazer também, e eu vou aproveitar a oportunidade antes que o Tabuada ganhe uma inimizade com uma faixa gama do mercado, que são os loggers, né? Indicar um bom logger. Porque eu já vi muito logger salvar projetos, caras que têm consciência, que sabem trabalhar, que entendem do processo, que são caras que ou o diretor ou a produtora também tem ciência disso e chamam um cara. São caras que já se deram mal no passado e sabem que não pode ser o estagiário. Tem que ser um cara que entende, tem que ser um cara que entende o processo e tem que ser um cara que está antenado ali com o assistente de câmera, com o diretor de fotografia, para que essas coisas, né, nos projetos mais complexos, tipo reality, tipo conteúdo e tal, isso é responsabilidade do logger, né? E se o cara não entrega, dói na dele. Eu já vi loggers, cara, que você batia papo com o cara e eu falava, esse cara, eu acho que a profissão dele não é logger, né? Estão pagando ele como, sei lá, não sei nem como diretor técnico, mas o cara tá ali como logger. Tem cara que é muito capacitado, muito preparado e é o cara que salva, porque se depender do diretor de fotografia, você tá perdido, né? O cara quer saber da luz, ele não quer saber do timecode, né? Uma coisa importante aí dessa história é exatamente essa, assim, a gente tá falando que na hora da gravação não tem ninguém que amarre as equipes em separado. Ouvindo o que vocês estão falando e o que eu também estou falando, até agora não tem uma figura que dentro da decisão da feitura do filme fosse contratada para organizar o material na captação. De verdade, eu acho que é esse o grande problema. Pode até ser um logger engenheiro, né, como o Porto propõe aí, que é um cara que sabe o que está fazendo, tem noção do seu ofício e é capaz de colocar isso em prática, entregando o bastão da reunião dos conteúdos de câmera e som
na hora da captação da imagem, e possivelmente, se for 3D, ainda até a parte de luz, colocadas dentro da pasta para ser processada no futuro. Você deveria ter a figura de algum tipo de supervisor de pré e pós, né? Uma coisa que não existe, mas talvez ajudaria. Eu acho que o grande lance é a ideia do inicializador existir de fato, né? A gente abandonar o nome finalizador porque parece bombeiro de fogo já consumado. Né? Então, mas na verdade o finalizador, como o nome já diz, não é um cara que tem que estar preocupado com o começo, ele tem que estar preocupado com o fim, né? Ele deveria existir. Eu trabalhei uma época para Moonshot. Eles tinham, né? Eles ainda têm muitos realities e produtos para TV a cabo. E o cara me levou para o set justamente com essa preocupação. Eu preciso de alguém que entenda melhor o processo de pós para a gente não fazer besteira na pré, durante a produção. E realmente, assim, hoje eles têm um outro cara lá, faz a mesma função, ainda existe essa pessoa no set, que ele meio que coordena ali a produção, cuida da câmera, cuida do timecode, cuida não sei o quê, mas é um cara que tem plena noção dos processos de pós, e é ele que vai falar, não faz assim, faz assado, porque lá na pós vai acontecer isso se você fizer assim. Entendeu? Você vai ganhar mais tempo ou você vai perder mais tempo. Então, na verdade, o coordenador técnico, vamos dizer assim, que é o cara que deveria fazer essa amarração, nem sempre está presente no set por uma questão de custo. E aí é isso, acaba sobrando para o logger, acaba sobrando para o assistente de câmera, acaba sobrando para alguém que nem sempre está focado nessa função. Quer dizer, o assistente de câmera tem que entender de câmera. Claro, ele tem uma noção lá da pós, mas não é o cara. Não é com ele que você tem que brigar se der um problema na pós, porque lá na hora da câmera o cara do áudio não deu retorno na câmera, entendeu? O coordenador de câmera é justamente o coordenador técnico é justamente o cara que amarra todas as pontas. É o cara que está envolvido com o áudio, está envolvido com o vídeo, está envolvido com a fotografia e está envolvido com a edição também. E são poucas as pessoas que têm essa figura dentro do set. E eu fiquei muito feliz de fazer esse trabalho, porque não era um trabalho que eu já tinha feito, só fiz para esse pessoal da Moonshot. Acho que foi um resultado legal e acho que para eles também atendeu, porque a gente fez meia dúzia de gols ali que no final foi decisivo, de novo, né? Quando o processo está tudo indo bem, não tem o menor problema. O problema é quando uma coisinha vai mal, né? A gente já viu vários casos aqui só nos nossos papos, né? Quando dá uma escorregada, quando o montador sai de férias, quando o HD que o cara trouxe com o bruto cai no chão, quando o servidor dá pau, não sei o quê. Então, alguém tem que fazer a lição de casa, desde da parte de arquivos, que aí sim é uma obrigação, vamos dizer assim, essencialmente do logger, mas do workflow como um todo, como o Rossum falou. Tem que ter o timecode, tem que ter o cara do pôr nome nos cartões, pôr nome nas pastas. Tem o retorno do áudio para a câmera no caso de gravar o guia, né? Põe o timecode de áudio se precisar, porque pelo timecode de áudio você já consegue sincronizar, né? Sem ter que importar ou sem ter que converter. Tem vários detalhezinhos aí que facilitam a vida. E aí, e pro editor parar de xingar o cara do set, né? Isso daí foi muitos anos que acontece, né? Infelizmente, só tem essa preocupação ou quem já se ferrou no passado, ou quem é muito inteligente e aprende com os erros dos outros, e viu alguém se ferrar no passado e não quer passar por aquilo que o cara passou. Isso aí é um custo extra, e aquela história, de novo, tô sendo redundante. Quando tudo tá indo bem, esse cara é inútil. Esse cara só serve para garantir que se alguma coisa der errada, você vai ter ferramentas para corrigir o problema. Então, se o cara, sempre que ele faz, dá certo, para que ele vai contratar um cara para se caso der errado? Pois é, e isso me irrita um pouco. Eu lembro sempre de um trabalho que eu fiz, era um reality. Ele saiu da emissora, foi para uma produtora.
e depois foi pra uma terceira produtora. É o que o Porto falou, enquanto tá tudo bem, você fala, pra que esse cara tá aí, né? O cara vem, não faz nada, fica fumando ali fora. Eu lembro muito do Taboada lá na época da MTV lá. Você queria encontrar o Taboada, você descia lá na Real que ele tava fumando e falando no tablet dele. Isso há 10 anos atrás, já tinha tablet o garoto. Mas aí você fala, mas esse cara é o cara que tá mantendo a coisa em ordem, né? Que já fez o trabalho dele e está lá zelando. Aquela coisa do zelador do prédio, né? Você fala, mas cadê o zelador? Cara, ele tá lá controlando tudo, tá tudo sobre a batuta do cara, né? Aí, de repente, você fala, mas cadê aquele cara? Ah, não, agora não tem mais aquele cara. Aí você começa a ver problemas nos processos. Por quê? Porque alguém, nessa terceirização, alguém falou, não, isso aí tá tudo bem, isso aí não dá problema, né? E aí é que vem o problema, né? E sobra pra quem tá finalizando, quem tá no final da cadeia, né? Tem uma outra coisa que é muito importante, assim, editores como você, Rafa, certamente vão resolver problemas que talvez não é da edição, né? Contratado como editor, uma hora encontrado o problema, você vai resolver o problema que não é de edição. Se vale de conselho para os produtores executivos e gestores de peças audiovisuais, faça seguro. Né? Faça seguro, o que significa? Não é fazer um seguro, dependendo do tamanho da produção, até vale fazer um seguro, mas é, de fato, observar para a integridade do seu material. Essa coisa da velocidade, atropelar processos, ela é delicada. Assim, você pode fazer fluxos mais rápidos, sabendo que conteúdos sairão com uma característica mais rápida, mas isso não quer dizer que os processos tomem tempo da segurança. Como tudo nessa vida é custo, eu acho que vale o alerta aí para os produtores executivos de que é necessário olhar para isso com mais carinho. Não tem forma milagrosa. Você está confiando na câmera, você está confiando em sistemas, até mesmo no computador, no servidor, você está confiando em vários equipamentos para garantir a integridade do seu material. E eles falham. Né? Não existe computadores que não falhem, não existe computadores que não... E você fica à mercê de pessoas nessas etapas todas aí, como você falou, né? Que talvez não sejam tão proativas ou não tenham a capacidade de resolver o problema, né? Então você não pode contar que vai ter alguém que vai correr atrás e vai consertar aquilo depois, mesmo que não seja né? Porque senão explode a bomba, né? Exatamente. A bomba, ela já explodiu na hora que você não pensou em como lidar com isso. Ou você fez ajuda da tua própria sorte em resolver esse problema. Quando você joga na tua sorte resolver essa questão, você está contando com o imponderável. Exatamente. E aí eu recomendo ir às missas no domingo, recomendo acender vela, né? Todas as práticas do outro lado da matéria. Ou então não jogue na Mega Sena, né? Porque você nunca vai ganhar, porque toda a sua sorte você está gastando no seu trabalho. Você está gastando, exatamente. Você está gastando para cumprir o teu material. É inútil jogar na Mega Sena. Então eu acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que a questão está, enquanto que você está apostando na sorte de que isso vai dar certo. De verdade mesmo, eu acho que a questão é quem apaga o incêndio, né? Porque sempre há algum incêndio, mesmo que seja fogo de palha. Em toda a pós-produção há alguma coisa que não vai bater, porque obviamente é uma quantidade de variáveis muito grande. Quando a gente chega nesse ponto, como o Porto também já falou, é assim, vou garantir que o problema que existir, eu saberei lidar com maior facilidade sobre ele. Eu duvido que produtores executivos que escutem o podcast, ou até mesmo pessoas que definam entusiastas do audiovisual, que paguem pela feitura do audiovisual, têm noção do quão específico é essa área, que permeia a TI, que permeia todos os sistemas de vídeo. Então a quantidade de variável é muito grande, né? Volta e meia aí o Porto a gente se liga, não só para
para trocar ideia, mas para se aconselhar, para trocar figurinha. Puxa, mas você viu aquilo? Como que você resolveu aquilo outro, né? Porto, me explica como que funciona isso. E assim a gente vai trocando, aumentando o nosso repertório de soluções, né? Isso não, eu detesto resolver problema, eu vou te falar. Uma das coisas que mais me irrita é resolver problema criado, e não um problema previsível, né? Exato. O problema criado é aquele que o sujeito inventou em alguma parte do processo, não seguiu a cartilha, a receita de bolo, e quando você vai ver, puxa vida, mas por que você pulou esse passo aqui, né? É a santa ignorância, né? A santa ignorância. Tem gente que vai pro Rio e fica soltinho, feliz, tranquilo o tempo todo, porque, né, se o cara soubesse que em volta dele tem meia dúzia de bandidos, ele jamais estaria daquele jeito, né? Então exato, quando o cara não sabe que pode corromper um arquivo, não sabe que ele tem que fazer 2 HDs, não sabe, né, que ele tem uma série de coisas que ele tem que cumprir, ele acha que está tudo bem. E muitas vezes ele não é o cara responsável, ele não é o cara que tem que saber, mas ele é o cara que tem que contratar o cara que sabe, porque se ele não contratar esse cara, quem vai pagar a conta é ele. E essa conta às vezes é bem cara. E essa é a minha preocupação, mesmo, né? A gente tá falando aqui no podcast, não é porque, né, nós estamos, né, reclamando de quem faz assim, ou dos videomakers que não tem experiência, ou das produtoras. Tudo bem, das produtoras a gente reclama mesmo porque elas deveriam estar fazendo isso. Mas esse caso que você falou do sujeito, né, que não sabe ou não pensa no que aquilo pode causar para ele mesmo, né? Eu acho que é bem o caso de muita gente que ouve, inclusive, o podcast aqui, né? E eu acho que o intuito é fazer com que o ouvinte e essas pessoas que estão começando, estudantes, né, saibam que tem como fazer de outra maneira do que instintivamente ou do jeito que se tem feito. Mas é porque todo mundo faz assim, cara. Você vai ter menos problemas se você se organizar, né? Você vai ser mais rápido, você vai entregar melhor o seu trabalho, você vai ganhar mais dinheiro, você vai se destacar. E você não vai passar raiva, não vai passar, né? Como o Taboada falou, não vai ficar tendo que resolver problemas que você mesmo tá criando, né? Eu sei que é uma coisa muito... Principalmente quando a gente tá começando, é uma coisa meio difícil, né? A gente nunca quer parar pra fazer essas coisas, pensar sobre isso e rever conceitos e fluxos, né, de trabalho e tal. Mas fica a dica aqui de alguém que já não tem a experiência do Taboada, do Porto, do Felipe aí, mas já passei por essa etapa do comecinho, né? E eu aprendi com o Porto, com o Taboada, inclusive, que eu trabalhei com os dois, né? De que vale a pena, né? Perder aquele tempinho no começo que você ganha depois ser nada de braçada do meio pra frente, né? Eu tô no meio de um projeto agora de 25 episódios, que até o Rafa sabe. A gente orçou e pensou que 2 semanas seriam suficientes para finalizar esses 25 episódios. E a gente demorou 1 semana a mais só organizando material, só relinkando mídia que estava espalhada em 8 ilhas dentro da produtora. Isso foi tempo, dinheiro e gasto a mais, né? É ruim para todo mundo, né, cara? É ruim pro cara que tá te contratando, é ruim para você que você passa raiva, né, tem que cobrar mais cara. Às vezes é que nem se falou, no fim das contas, às vezes até é bom porque ganha uma graninha a mais, mas geralmente, né, fica pelo preço e quem se ferra é quem percebeu o problema no final e tem que resolver ele, né? Às vezes não vale a dor de cabeça, né? O desafio de entregar não é entregar, né? O desafio de entregar é chegar no final do jeito que você planejou. Porque qualquer coisa fora do que você planejou, você perdeu alguma coisa. Ou você perdeu dinheiro, ou você perdeu tempo. Saúde. Ou você perdeu horas que você deixou de passar com a sua família. O desafio não é entregar. Entregar, a maior parte das vezes você entrega. O lance é entregar conforme você planejou, conforme você imaginou, sem desvio, sem aventura. Né? Você não senta no bug e fala, eu quero com emoção, né? Duvido. Senhores,
mais uma vez aí, tivemos um papo muito bacana. E é sempre uma aula aí, tá? Com o senhor Taboada, o senhor Porto e agora com o senhor Felipe Hassum. Felipe Hassum não falou tanto, acho que a gente já tá tão acostumado e fala pelas orelhas que a gente acabou abafando o Felipe aí. Mas o Felipe, eu quero te convidar aí já de antemão para outros episódios também, agradecer sua participação, desejar tudo de bom aí pra sua produtora, para suas produções, né, pra 203 Edit and Post e vida longa aí pra tudo isso, cara. E como é que a gente... E saber, né, Felipe, como é que a gente te acha? Quem quiser entrar em contato, como é que faz? Cara, muito obrigado por estar aqui. Foi muito legal falar com vocês. Uma honra estar aqui. Ainda mais que vocês já falaram com o Saulo, com o Lucas Gonzaga, com o Fedê, com tanta gente legal. Pô, foi muito legal ter sido convidado. Fico muito feliz. Meus contatos, eu tô no Facebook como Felipe Hassum, mas aí é a minha conta pessoal, no Instagram também. E a 203, no Facebook é 203 Editing Post, no Instagram também, no Vimeo também, e o site 203post.com.br. Legal, a gente vai colocar lá os seus contatos também lá na página do Sala. Quem quiser, só chegar lá que encontra o Felipe. Segue o Felipe, segue a 203, eles têm trabalhos muito bacanas, dá uma fuçada lá, o Vimeo deles é uma casa muito bacana. Ainda não tive a oportunidade de ir lá presencialmente, né, Felipe? Mas a gente já fez uns trabalhos juntos aí. O Felipe é um cara muito gente boa. Se você tá precisando também de algum serviço, creio que a 203 aí tá à disposição aí. Você que é videomaker, tem um canal de YouTube, né, eu já... Como ele estava falando aí desse último trabalho, feito conversões, né, para televisão também. Muitas emissoras estão comprando, como o Taboada falou, estão comprando. Na verdade, o Taboada falou em off aqui, mas as emissoras estão comprando conteúdos de internet e às vezes precisa dar uma adaptada, uma finalizada nisso. A 203 faz isso aí com muito louvor, não é mesmo, Felipe? Obrigado, a gente está aí para abraçar uma parte do processo da pós-produção, ou a pós-produção inteira de qualquer cliente, pequeno, grande. A gente está aqui para resolver todas as questões de pós-produção. Taboada e Porto, vocês já são da casa aqui, não vou me alongar nas pompas, mas muito obrigado mais uma vez por vocês aí estarem conosco. Os mais velhos Vai primeiro. você. Pode ir. Você viu, os caras são fogo. Já tá tudo combinado. Valeu, Rafa. Valeu, Sala. Valeu, Marcelo. Valeu, Felipe. Valeu, Ferraz. Valeu. Um abração a vocês e a todos os ouvintes. Eu, como sempre, tô muito feliz, muito animado. Cada episódio desse é muito legal. Outro dia meu filho falou: cara, mas por que você tá ouvindo o episódio que você mesmo participou? Eu falei: pô, Felipe, eu achei legal. eu gosto de ouvir, ué. Narcisista. Total, né? Pô, quero ver como é que ficou. Se o Rafa fez o trabalho dele direitinho e tá entre nós, né? Não sei se as pessoas falam, fica muito legal. Bom, vocês ouvem e vocês veem, mas eu fico impressionado com a velocidade e a qualidade que isso sai, sabendo dos processos e do workflow. Então, um viva para o Rafa. O cara tira leite de pedra. Viva para o Rafa, meu amigo, total. Eu trabalhei com o Marcelo Porto e depois eu tive como chefe o Taboada. Como é que esse negócio não ia sair direito, velho? Pois é, né? Mas agora ele tá na pressão, porque agora é semanal o programa. Então ele tá... Esse workflow aí, a gente tá tendo que deixar agora ele justinho. Ele mesmo é o próprio chefe também. Tá danado. Galera, vamos ficando por aqui. Lembrando a vocês que a gente falou no começo do programa, reiteramos agora, dia 20 de julho, vamos ter o primeiro encontro do Sala de Edição. Vamos gravar um episódio ao vivo, ali no estúdio da Ateliê Vitier. O Marcelo Porto vai estar com a gente, o Taboada também vai estar com a gente. O Casa veio dos Estados Unidos, tá aqui em São Paulo já encontrei com ele aqui, ele mandou um recadinho pra vocês aí, ele vai estar lá também. Eu, Ferraz, vamos estar lá também. E a grande atração dessa gravação vai ser o Lucas Gonzaga, que aceitou aí o nosso convite pra gente conversar sobre o mundo da edição lá em Hollywood, né? Que ele e o Casa estão por lá. O Lucas fazendo cinema, o Casa fazendo conteúdo e televisão. Então a gente vai discutir e conversar, perguntar pra eles como é que tem sido a vida deles por lá. E na parte da tarde o Casa vai dar um workshop muito legal também sobre produção, direção e produção de audiovisual. Também falando dos causos dele lá, sobre visto de trabalho nos Estados Unidos, como é que foi, passando toda a receita do bolo aí pra quem quer seguir esses passos como eles fizeram. Então,
venha participar desse dia que vai ser muito legal. A gente vai ficar muito feliz com a presença de vocês lá no estúdio da Ateliê Vitier. E lembre-se que o workflow faz você ir para casa mais cedo. E eu acho que no final das contas isso é a coisa mais importante. Um abraço aos produtores executivos. Tem que dar uma passada de pano agora, né, cara? E aos loggers, né? Façam a lição de casa. Lógico. E você que ouviu o programa, manda mensagem pra gente falando como é que é o seu workflow, o que você tem que melhorar. Manda mensagem aqui pra gente trocar ideia. E não se esqueça também de compartilhar aí com os amiguinhos, com os editores. Isso ajuda muito a gente a divulgar o podcast e a trazer sempre caras como o Felipe Hassum, o Taboada, o Porto e tantos outros convidados e a fazer esses eventos. Se você quiser nos apoiar também, a sua ajuda será muito bem-vinda. A gente tem alguns planos de apoio lá no PicPay. Se você não conhece o PicPay, dá uma entrada no nosso site, tem uma abinha lá chamada Sala VIP, que é o nosso programa de apoio dos ouvintes. Tem contrapartidas muito bacanas lá para todos vocês. Dessa maneira vocês ajudam a gente aqui a manter o podcast no ar e também a manter ele semanalmente no ar. Galera, muito obrigado mais uma vez, uma boa semana e até segunda-feira. Tá estourando? Espírito de porco. Não, é porque quando a gente se empolga eu falo mais alto mesmo. E aí, no meio da conversa lá, dá pra estourar, né? Eu vou te mandar a conta do Torrino, tá? Se der problema aqui. Não, as gravações vão demorar cada vez mais tempo. Eu tô vendo que a gente vai gravar por 4 horas e 15. Intimidade é uma merda, né?